Fala aí, meus guris! Hoje tem uma continuação aqui no nosso canal, nosso Protinha e as 3 vampiras servas. Então, se você quer continuação, deixa aquele like e se inscreva no canal. Vamos manter a meta de 200 likes para a parte 3. Também, se puder, hype o vídeo. Vai ter 2 narrações. Se quiser pular para a parte 2, vai ser a partir dos minutos 32. Sem enrolação, vamos dali! Alguns dizem que o destino é uma linha reta, mas para aqueles escolhidos pelo sangue, o destino é uma espiral, onde cada passo ecoa para a eternidade. Chovia forte naquela noite. Relâmpagos iluminavam um canteiro de obras quase vazio, onde Ren Akiyama, de 25 anos, trabalhava até tarde. O chão estava encharcado, as estruturas metálicas tremiam como se o próprio céu advertisse sobre o que estava por vir. Um grito rompeu o som da chuva. "A fundação está cedendo! Saiam daí!" Ren olhou para frente e viu um jovem preso sob uma barra metálica. O chão começava a ruir. Sem pensar, ele correu. Cravou os pés na lama, agarrou a barra e forçou com toda a força que o trabalho duro havia moldado nele ao longo dos anos. Com um grito, conseguiu libertar o rapaz. Mas, no momento seguinte, uma viga principal desabou sobre ele. Tudo ficou em silêncio. Seus últimos pensamentos foram simples. Pelo menos, alguém vai continuar vivendo. Escuridão. Batimentos que vão diminuindo até cessarem. Ren abriu os olhos lentamente. Acima dele, não havia mais o céu noturno, mas um teto alto de pedra escura, com candelabros iluminando o ambiente com luz suave. Cortinas de veludo carmesim balançavam com uma brisa fria. O ar tinha um perfume adocicado, quase metálico. O servo escolhido despertou, disse uma voz feminina, rouca e envelhecida. Uma criada idosa o observava com um sorriso estranho. Antes que ele pudesse fazer perguntas, foi vestido com roupas escuras e formais e conduzido por corredores longos e silenciosos. Quadros de figuras antigas cobriam as paredes e janelas revelavam uma lua imensa sobre um vale coberto de névoa. As portas do salão principal se abriram. No centro, 3 tronos se erguiam. Neles, sentavam-se 3 mulheres jovens, de beleza avassaladora, mas com uma presença tão intensa que parecia distorcer o ar. 3 princesas vampiras. A primeira, de cabelos ruivos intensos e olhar flamejante, cruzava as pernas com um sorriso provocante. A segunda, de cabelos negros lisos, mantinha uma postura firme, observando em silêncio, como uma estrategista calculando cada movimento. A terceira, de fios loiros platinados, irradiava uma luz quase etérea, sorrindo de forma suave, quase acolhedora. Ren foi empurrado para o centro do salão. Os olhos das 3 se fixaram nele como predadoras diante de uma presa rara. "Então, é esse o humano que o destino escolheu?" disse a ruiva com ironia. "Esperava alguém mais imponente?" "A aparência engana", respondeu a morena. "A marca só responde àqueles que carregam algo raro." "Bem-vindo, Ren Akiyama." A loira falou com voz suave. "A noite te aceitou." "Como vocês sabem meu nome?" perguntou Ren atônito. Ninguém respondeu. Em vez disso, uma taça de cristal cheia de um líquido vermelho escuro foi trazida. As 3 princesas desceram lentamente dos tronos, em perfeita sincronia, cercando Ren. "Assine com seu sangue", ordenou a morena. "Ou pereça como os outros que recusaram." Ren, ainda sem entender, fez um pequeno corte no dedo. Seu sangue pingou na taça. Uma gota de sangue de cada princesa foi misturada à dele. Quando ele bebeu, sentiu um calor estranho percorrendo o corpo. Símbolos carmesins começaram a se formar em seu pescoço. Não 1, mas 3. Cada um pulsava com uma energia diferente. Fogo, lua e luz dourada. As princesas congelaram. Isso nunca havia acontecido antes. Um servo sempre pertencia a uma única princesa. Mas aquele humano havia sido marcado por todas. "Ele é meu", disse a ruiva irritada. "Foi o meu sangue que o chamou primeiro." "Não, a marca respondeu a mim antes", retrucou a morena, fria. "Não lutem", disse a loira, firme mas calma. "O destino já escolheu, e ele pertence às 3. Ren olhou para o espelho próximo. 3 marcas brilhavam em sua pele. Confusão, medo e uma estranha sensação de chamado se misturavam dentro dele.
Naquela noite, um simples trabalhador renasceu não como herói, mas como o servo que dividiria um trono de sangue entre 3 corações imortais. E o destino acabava de começar a se desenrolar. A primeira noite de Ren no Castelo Carmesim foi longa. As paredes pareciam sussurrar. Quadros antigos o observavam com olhos silenciosos, e o frio que percorria os corredores era diferente de qualquer inverno que ele já havia sentido. Não era apenas frio, era vivo. Ao amanhecer, ou melhor, quando a lua atingiu seu ponto mais alto no céu, pois ali o dia começava quando a noite nascia. Ele foi despertado pela mesma criada idosa. "Levante-se, servo! As princesas não toleram atrasos." Ren vestiu a roupa escura que lhe haviam dado e foi conduzido novamente pelos corredores intermináveis. Cada passo ecoava como se o castelo inteiro estivesse ouvindo. As portas de um salão se abriram. Não era o mesmo do trono, mas um espaço amplo, circular, com colunas de pedra e símbolos antigos entalhados no chão. Era o salão de servidão. Ali, os servos juravam lealdade e aprendiam a sobreviver. Um homem alto, de olhos frios e roupas elegantes, aguardava no centro. Seu nome era Aldrich, o mestre dos servos, um vampiro antigo, responsável por manter a ordem entre humanos e vampiros. "Ren Akiyama", disse ele com voz grave. O servo marcado pelas 3. Isso não acontecia há séculos. Ren manteve o olhar firme. Não era alguém acostumado a se curvar facilmente. Aldrich deu um leve sorriso de canto. "Isso pode ser uma bênção. Ou sua sentença de morte. Aqui existem regras. Se quebrá-las, não haverá piedade." Ele caminhou em círculos, falando enquanto outros servos humanos observavam das sombras. Regra número 1. Sua vida pertence às princesas. Suas vontades estão abaixo das delas. Regra número 2. Você não deve tocar em nenhuma princesa sem permissão, nem olhar por tempo demais, nem demonstrar desejo. Isso é punido com morte lenta. Regra número 3. Jamais revele segredos do castelo a estranhos. E regra número 4. Aldrich parou bem diante de Ren. Entre as princesas, você nunca deve escolher um lado. Ren franziu o senho. Escolher um lado. Aldrich o encarou, como quem observa alguém prestes a pisar num campo minado. O equilíbrio entre elas é frágil. Você carrega as marcas das 3. Isso faz de você um catalisador ou um estopim. Se pender para uma, as outras 2 não hesitarão em destruir tudo. Após as palavras, começaram os treinamentos. Ren foi levado ao pátio interno, um espaço aberto com estátuas, tochas e fontes de sangue cristalino. Outros servos treinavam obediência, etiqueta e reflexos. Ali, os vampiros exigiam precisão e postura quase militar. Ren, acostumado com o trabalho pesado da construção, surpreendeu os instrutores com sua resistência física, mas era nas regras sociais e nos gestos formais que ele tropeçava. Várias vezes foi corrigido duramente, até sangrar. Ao cair da noite, Aldrich o observou de longe, com olhos analíticos. "Ele não é como os outros", murmurou para si. Enquanto isso, nas torres superiores, as 3 princesas observavam, cada uma à sua maneira. Selene, deitada em um divã de veludo, sorria de forma provocante. "Ele tem força. Gosto disso. Não se curva facilmente. Vai ser divertido domá-lo." Liora, em sua biblioteca privada, folheava um livro antigo. Seus olhos percorriam páginas e depois se fixavam em uma janela com vista para o pátio. Ele reage por instinto, não por medo. Humanos assim costumam mudar histórias. Aurora, em seu jardim noturno, cercada por flores que só desabrochavam à luz da lua, falava com uma serva ao seu lado. "Ele é diferente. Não sinto nele a servidão. Sinto vida." Talvez seja por isso que o destino o escolheu. No fim do dia, Ren foi chamado à Sala das Princesas. Os 3 tronos novamente diante dele. A tensão no ar era densa. Selene foi a primeira a falar. "A partir de hoje, você servirá às 3, alternadamente. Cada noite, uma de nós decidirá seu papel. Cozinhar, vigiar, acompanhar, lutar ou simplesmente entreter." Liora cruzou as pernas. "Você deve aprender a se adaptar. Aqui, hesitação é fraqueza." Aurora inclinou a cabeça com o mesmo sorriso calmo. "Não tenha medo, Ren."
Se provar seu valor, este castelo pode se tornar mais do que uma prisão. Ren manteve-se firme. Não respondeu, apenas respirou fundo e fitou as três. A tensão entre elas era clara, como se, mesmo ao dividir palavras, travassem uma guerra silenciosa. Aldrich surgiu por trás e sussurrou no ouvido de Ren. Lembre-se da quarta regra. Não escolha um lado. Nunca. A lua cheia iluminou o salão. 3 sombras femininas se estendiam no chão, e uma nova sombra humana entre elas. A história de Ren como servo das 3 princesas havia começado, e com ela, as engrenagens do destino começaram a girar. Os dias, ou melhor, as noites, passaram com uma cadência estranha no Castelo Carmesim. Ren começava a se adaptar às rotinas rígidas impostas por Aldrich e pelas 3 princesas. Cada noite, ele era designado a servir uma diferente, e com isso, começou a perceber algo que ninguém dizia em voz alta. Entre as princesas, havia uma disputa silenciosa, uma guerra que não precisava de espadas para ferir. Na terceira noite, Ren foi designado para Selene. O corredor que levava aos aposentos da princesa ruiva era quente, quase sufocante. As tochas ardiam mais forte ali e o ar carregava um perfume intenso de rosas e ferro. Selene o esperava sentada no encosto de uma janela alta, a lua iluminando seus cabelos flamejantes. "Você veio", disse ela com um sorriso provocante. Finalmente, Ren ficou em silêncio. Selene saltou da janela com leveza e se aproximou até ficar a poucos centímetros de seu rosto. "Não precisa me temer", sussurrou. "Mas nunca me desobedeça. Aquela noite foi um teste." Selene exigiu dele tarefas físicas exaustivas. Carregar barris pesados, limpar corredores secretos, vigiar guardas vampiros que mal toleravam a presença humana. Ela observava cada movimento, não como uma princesa, mas como uma predadora estudando sua caça. Quando ele terminou, suando e ofegante, ela se aproximou novamente. "Você não quebrou. Interessante", disse ela. A maioria já teria implorado. Ren manteve o olhar firme, o que a fez rir baixinho. "Talvez você seja mais divertido do que eu imaginei." Na noite seguinte, foi a vez de Liora. Se os corredores de Selene eram fogo, os de Liora eram silêncio e sombra. Ele foi conduzido à Biblioteca Real, uma construção colossal com estantes que alcançavam o teto, repletas de livros de eras esquecidas. Liora estava sentada em uma poltrona alta, cercada de pergaminhos e velas. "Sente-se", ordenou. Ren obedeceu. Ela começou a fazer perguntas que pareciam triviais, mas carregavam intenções escondidas. Sobre sua vida anterior, o que pensava sobre lealdade, sobre escolha e destino. Cada resposta que ele dava, ela o observava mais profundamente, como se tentasse decifrar um enigma. "Você não mente com facilidade", disse Liora depois de um longo silêncio. "Isso é bom e perigoso." Ela se levantou, caminhando lentamente. "Aqui dentro, verdades podem matar e mentiras podem salvar." Quando Ren foi dispensado, saiu com uma sensação estranha. Não sabia se havia sido interrogado, testado ou estudado. Na quinta noite, foi a vez de Aurora. Os jardins noturnos da princesa loira pareciam um outro mundo. Flores brilhavam sob a luz da lua, e riachos de água prateada cortavam o terreno como fios de luz. Aurora caminhava descalça entre as flores, sorrindo como se aquele lugar fosse seu refúgio. "Finalmente", disse ela ao vê-lo. Estava esperando este momento. Diferente das outras, Aurora não deu ordens. Pediu que ele caminhasse ao seu lado. Falou sobre as flores, sobre a lua, sobre como o mundo humano parecia distante dali. Sua voz era calma, quase hipnótica. "Você sente falta de onde veio?" perguntou, olhando para o céu. Sinto", respondeu Ren. "Isso é bom. Quem esquece suas raízes perde a si mesmo", disse ela. "Mas cuidado, o castelo tenta mudar quem entra." Aurora parou diante de uma flor dourada que só florescia uma vez a cada 100 anos. "Esta flor não pertence a nenhum dos 3 clãs. Ela nasceu aqui, sozinha, como você." Ren não soube o que responder, mas naquela noite algo mudou em seu olhar. Pela primeira vez desde que chegou, sentiu que alguém o via como mais do que um servo.
Os dias seguintes trouxeram sussurros pelos corredores. Servos murmuravam entre si. Guardas vampiros observavam Ren com desconfiança. E as princesas começaram a agir de forma sutilmente diferente umas com as outras. Selene tornava-se mais exigente quando sabia que Ren havia servido outra. Liora fazia perguntas mais afiadas, como se procurasse sinais de influência externa. Aurora sorria da mesma forma, mas seus olhares prolongados denunciavam algo mais profundo. Aldrich, observando de longe, comentou com um dos mordomos. Era inevitável. 3 marcas, 3 vontades, um único humano. Isso não vai terminar pacificamente. Enquanto caminhava sozinho por um corredor vazio, Ren parou diante de uma janela. Olhou para o céu escuro e sussurrou para si mesmo. O que eu estou me tornando? Naquele instante, ele ainda não sabia, mas a sombra que seu corpo projetava na parede já não era mais apenas a de um homem comum. Era uma sombra dividida em 3 direções, e o castelo começava a observá-lo de verdade. A rotina de Ren no Castelo Carmesim começava a se estabilizar, mas o que parecia um ritmo normal escondia algo muito mais perigoso. A presença dele havia criado uma linha invisível entre as 3 princesas. Cada olhar, cada ordem, cada gesto agora carregava significados duplos. O castelo, silencioso e milenar, sentia a mudança no ar. Naquela noite, Selene o convocou para acompanhá-la em uma reunião com guerreiros vampiros de seu clã. O salão de treinamento era vasto, com paredes de pedra manchadas por batalhas antigas. Selene usava uma armadura parcial de tons escuros, os cabelos ruivos soltos, como fogo em movimento. Os guerreiros a reverenciavam com respeito e temor. Ren ficou de pé ao seu lado, observando. Os vampiros olhavam para ele com desdém. Para eles, um humano ao lado de Selene era um insulto. Este servo carrega minhas marcas, declarou Selene com um sorriso provocante. E quem ousar questionar, enfrentará minha lâmina. Um dos guerreiros, alto e de olhos amarelos, deu um passo à frente. Uma humana insignificante não pode estar ao lado de uma princesa em conselho de guerra. Selene avançou num movimento veloz. Em um instante, sua mão estava no pescoço do vampiro, erguendo-o do chão. Ele não está ao meu lado por escolha, sussurrou ela. Está por destino. O salão ficou em silêncio. Selene o soltou, virando-se para Ren. Aprenda bem, disse firme. Aqui, respeito não é dado, é tomado. Na noite seguinte, Liora o chamou. Diferente do calor das armas, ela o levou para uma das torres mais altas, onde as paredes eram cobertas de mapas e diagramas políticos. Havia um mapa detalhado do território vampírico, dividido em 3 regiões, cada uma pertencente a uma princesa. No centro, o castelo. Você acha que entende onde está? Perguntou Liora, sem tirar os olhos do mapa. Não está em um conto de fadas, humano. Está no epicentro de uma disputa de séculos. Ela mostrou as linhas entre os territórios. Cada uma de nós tem um domínio. Nenhuma pode avançar sobre a outra sem que o equilíbrio desmorone. E agora, você existe entre nós. Um servo com 3 marcas. Um símbolo que nenhum tratado prevê. Ren ouviu em silêncio. Liora se aproximou, devagar. Você está no meio de um jogo, mas ainda não percebeu as regras. Naquela mesma madrugada, Aurora organizou um baile nos jardins. Era uma tradição antiga, uma noite de música, dança e aparências políticas. Nobres vampiros dos 3 territórios compareceram, mascarados, observando cada detalhe. O jardim brilhava sob a lua cheia e a atmosfera parecia leve, até Ren aparecer. Ele estava ao lado de Aurora, por ordem direta dela. As outras 2 princesas estavam presentes, Selene entre guerreiros e Liora entre conselheiros. Os olhares se cruzaram como lâminas silenciosas. Durante o baile, Aurora estendeu a mão para Ren e o fez dançar com ela diante de todos. Os murmúrios começaram. Vampiros cochichavam nos cantos, tentando entender a cena inédita de um humano marcado por 3 princesas sendo levado ao centro do baile por uma delas. Selene observava com um sorriso frio que escondia algo mais profundo. Liora mantinha a postura, mas seus olhos afiados acompanhavam cada movimento. Aurora, sorrindo calmamente, murmurou para Ren enquanto dançavam.
Às vezes, basta um passo errado para que toda a tua estrutura desabe. E às vezes, basta um olhar. Rei não entendeu totalmente naquele momento. Mas quando a música terminou e ele se afastou, viu claramente. Selene e Liora se entreolhavam, não com cumplicidade, mas com tensão. Nos corredores posteriores ao baile, Selene o abordou sozinha. "Nunca mais dance assim com ela", disse em tom baixo, como uma ameaça disfarçada. Horas depois, Liora o chamou à torre, exigindo saber cada palavra dita por Aurora. "Confia em mim", disse ela fria. "Se você não for cuidadoso, será esmagado entre nós." Ren começou a perceber. Cada ação sua era interpretada, cada presença sua era uma escolha não dita. Mesmo sem querer, estava se tornando o centro de uma disputa política e emocional que vinha se formando há séculos. No fim daquela noite, ele voltou ao seu quarto. A lua entrava pela janela, iluminando as 3 marcas em seu pescoço. Elas pulsavam uma após a outra, como se respondessem às vontades de suas donas. Ren encostou a mão sobre elas e murmurou: "Eu não pedi por isso, mas não vou me dobrar." Lá fora, nas 3 torres, Selene, Liora e Aurora observavam, cada uma de seu canto. Nenhuma delas planejava recuar, e assim, sem perceber, Ren havia se tornado a faísca que ameaçava incendiar o equilíbrio de um reino inteiro. Nos dias que seguiram ao baile, o castelo perdeu sua tranquilidade habitual. As conversas nos corredores ficaram mais curtas, os olhares mais atentos. Servos cochichavam em cantos escuros e os guardas passaram a circular em duplas. Era como se uma tempestade silenciosa estivesse se formando acima de todos. Ren sentia isso no ar. A cada passo, percebia que havia deixado de ser apenas um humano reencarnado em um castelo de vampiras e se tornado um elemento perigoso dentro de um jogo maior. Certa manhã, foi acordado por um som metálico ecoando pelos corredores. Selene o esperava no pátio de treinamento. Desta vez, sem seus guerreiros. Sozinha, ela segurava 2 espadas curtas, a postura firme, os cabelos ruivos presos parcialmente, deixando algumas mechas soltas sobre o rosto. "Venha", disse, jogando-lhe uma espada de madeira. Chegou a hora de parar de ser um peso. Ren a encarou, hesitante. "Eu não tenho experiência com isso." "Ótimo, então aprenderá mais rápido." O treinamento foi brutal. Selene atacava sem piedade, exigindo reflexos que ele ainda não tinha. Cada golpe mal bloqueado fazia seus braços doerem como se estivessem pegando fogo. Ela não queria apenas ensiná-lo, queria forçá-lo a mudar. "Você morreu uma vez", disse ela após derrubá-lo no chão pela 5ª vez. "Não sobreviverá aqui sendo fraco. Eu não protejo quem se ajoelha, apenas quem se levanta." Aquelas palavras ecoaram profundamente. Ren se levantou, mesmo sangrando nas mãos. E pela primeira vez, conseguiu desviar de um golpe. Não perfeitamente, mas o bastante para surpreendê-la. Selene sorriu de canto. "Assim, comece a lutar." Enquanto isso, nas torres superiores, Liora observava tudo pela janela. Ao lado dela, 2 conselheiros de aparência austera falavam em voz baixa. "A princesa Selene está treinando o humano", disse um deles. "Isso pode alterar o equilíbrio interno. Se ele adquirir habilidades de combate sob tutela dela, os outros clãs verão isso como um favorecimento." Liora cruzou os braços. "Ela está tentando moldá-lo. Antes que eu o use." Seus olhos brilharam com frieza. "Não posso permitir que isso aconteça." Na mesma tarde, ela mandou chamá-lo discretamente. Na torre de estratégia, espalhou sobre a mesa mapas com pontos marcados em vermelho. "Você tem 2 olhos, Ren", disse Liora, aproximando-se. "Use-os para algo útil." Ela o fez analisar rotas, identificar falhas defensivas e propor soluções. "Eu quero que aprenda a pensar como um estrategista. Se Selene te ensina a lutar, eu ensinarei a comandar." Ren, ainda dolorido pelo treino da manhã, se esforçou para acompanhar. Liora não aceitava respostas vagas. Cada hesitação era respondida com correções secas e incisivas. Mas, aos poucos, ele começou a compreender a lógica por trás das defesas do castelo. E, para sua própria surpresa, sugeriu uma rota alternativa de suprimentos que nenhum conselheiro havia notado. Liora parou por um instante.
Um raro sorriso atravessou seu rosto. Interessante. Parece que você não é completamente inútil. Quando a noite caiu, Aurora entrou em cena. Ela o chamou para o jardim iluminado por lanternas prateadas. Diferente das outras duas, ela não queria treinar, nem dar ordens. Sentou-se em um banco de pedra e bateu no espaço ao lado, convidando-o a se sentar. Você deve estar confuso, disse ela, olhando para o céu estrelado. Mas o que está acontecendo aqui não é novo. O que é novo é você. Ren permaneceu em silêncio. Aurora virou o rosto e encarou-o diretamente. Selene molda guerreiros, Liora molda estrategistas, eu moldo corações. A voz dela era suave, mas havia um tom perigoso ali. Não subestime o poder de fazer alguém confiar em você ou desejar você. Aurora se inclinou levemente, aproximando o rosto dele. Um reino pode ser conquistado por espadas ou planos, mas também pode cair por causa de um único laço emocional mal colocado. Antes que Ren pudesse responder, passos ecoaram ao longe. Selene e Liora chegaram ao jardim quase ao mesmo tempo, cada uma por um lado distinto. Os olhares das três se cruzaram. Nenhuma disse uma palavra. Mas a tensão era palpável. Na manhã seguinte, o castelo inteiro ficou em alvoroço. Mensageiros trouxeram notícias. Uma caravana de suprimentos de Selene foi interceptada em uma região neutra. As provas apontavam para uma rota estratégica alterada, exatamente a que Ren havia sugerido a Liora. Selene, furiosa, invadiu a torre dela exigindo explicações. Você usou meu servo para alterar rotas? Gritou Selene. Ou foi ele que decidiu sozinho? Liora manteve a calma. Eu apenas testei sua capacidade de raciocínio. Se seus homens não conseguem proteger uma simples caravana, a culpa não é minha. Ren, presente na sala, sentiu o peso dos olhares das duas sobre ele. Pela primeira vez, ele estava no centro de um conflito aberto. Aurora apareceu por último com um sorriso sutil. Interessante! Uma simples sugestão dele já abriu uma fenda entre vocês. Imaginem o que ele pode fazer, se for mais do que um servo. As três se olharam. O ar parecia pesado, como antes de uma guerra. Ren entendeu naquele momento. Sua existência não era mais neutra. Qualquer palavra, ação ou escolha poderia mudar o equilíbrio de poder do castelo. E as princesas sabiam disso. 3 dias após o incidente da caravana, um decreto foi emitido pelas próprias princesas. Um banquete político seria realizado no grande salão Carmesim. Todos os nobres, chefes de clãs e generais das 3 regiões foram convidados. Oficialmente, seria uma noite de união e diplomacia. Mas nos corredores a verdade sussurrava. Seria um campo de batalha disfarçado de festa. Ren observava a movimentação dos servos, enfeitando os corredores com cortinas de veludo, candelabros dourados e bandeiras das 3 casas vampíricas. O grande salão parecia um teatro prestes a receber sua peça mais perigosa. No início da noite, Selene foi a primeira a descer as escadarias. Usava um vestido preto com detalhes vermelhos, ajustado ao corpo, e um colar de rubis que destacava ainda mais seus cabelos ruivos flamejantes. Sua presença era intensa, quase militar, como uma guerreira que decidiu vestir trajes de rainha apenas por conveniência. Liora entrou depois com um vestido azul escuro de corte elegante e joias discretas. Seu olhar era frio, calculado. Cada passo parecia medido para transmitir poder silencioso. Por último, Aurora surgiu entre as cortinas douradas. Vestia branco e dourado, com detalhes cintilantes que refletiam a luz das tochas. Diferente das outras duas, ela descia sorrindo, irradiando uma beleza quase hipnótica. Onde passava, os olhares se voltavam para ela. Ren foi convocado para ficar próximo ao trono central, não como convidado, mas como servo marcado pelas 3. Isso, por si só, já foi suficiente para espalhar murmúrios entre os presentes. Nenhum vampiro em toda a história havia pertencido simultaneamente às 3 princesas. A música começou e os nobres conversavam em voz baixa, analisando cada movimento. As princesas se sentaram em seus respectivos tronos, posicionados em um semicírculo, entre elas, Ren em pé. Um dos chefes de clã, um vampiro de cabelos prateados e olhar arrogante, tomou a palavra.
Ouvi dizer que este humano está marcado por vossas 3 altezas. Disse, alto o bastante para todos ouvirem. Isso não viola os antigos pactos de fronteira? Selene inclinou-se para a frente. Ele é meu servo. Foi escolhido por mim. Não há violação alguma. Liora respondeu firme. Escolhido ou moldado? O conhecimento estratégico dele vem da minha torre? Aurora sorriu. E quem garante que ele não é, no fundo, mais próximo de mim? Disse com suavidade. Mas o impacto foi imediato. Afinal, corações se abrem onde espadas e mapas falham. O salão ficou em silêncio. Os convidados perceberam que estavam presenciando algo inédito. As 3 herdeiras do trono, disputando um único humano diante de toda uma elite vampírica. Ren permaneceu imóvel, sentindo o peso dos olhares. Qualquer reação seria interpretada, qualquer palavra amplificada. Um dos generais de Selene se levantou. Se ele pertence às 3, então pertence a ninguém. Humanos são instáveis. Devemos eliminá-lo antes que se torne uma ameaça. Selene levantou-se num salto, a voz cortante como aço. Quem tocar nele morre. Liora, sem levantar-se, falou calmamente. Se ele for eliminado, será um ato de guerra contra a minha torre. Pense bem antes de propor algo assim. Aurora apenas riu. Leve. Eliminar uma peça interessante antes do jogo começar? Que desperdício! A tensão escalou. Nobres começaram a se dividir em pequenos grupos, cochichando. Alguns apoiavam Selene, outros Liora, outros apenas observavam Aurora com desconfiança. Ren, sem querer, havia se tornado o centro de uma disputa política aberta. Durante o banquete, Aurora tomou a iniciativa. Aproximou-se de Ren com uma taça de vinho escuro nas mãos e, diante de todos, o fez beber dela. Um gesto simbólico entre vampiros que representava confiança absoluta. Os olhos de Selene brilharam de raiva. Liora apertou os dedos no braço do trono. Você está jogando com fogo, Aurora, murmurou Selene. Não, respondeu Aurora sorrindo. Estou apenas acelerando o jogo. Poucos instantes depois, Selene ordenou que Ren a acompanhasse até o centro do salão. Diante dos convidados, entregou-lhe uma espada cerimonial e o fez repetir um juramento de lealdade militar. Foi sua forma de marcá-lo publicamente como um escudeiro. Liora, por sua vez, encerrou a noite chamando Ren para ler em voz alta uma mensagem codificada. Um teste de estratégia diante dos chefes de clãs para demonstrar sua inteligência. Ele leu e surpreendeu a todos ao decifrar o código em segundos. O salão ficou em murmúrio. Nobres começaram a vê-lo não como um servo, mas como um possível símbolo de poder. Quando o banquete terminou, o equilíbrio do castelo já não era o mesmo. Selene o transformara em um símbolo militar. Liora, em uma mente estratégica. Aurora, em uma figura emocionalmente perigosa. Naquela noite, nos corredores silenciosos, conselheiros e generais se reuniram em segredo. Alguns falavam em manipular Ren, outros em protegê-lo, e outros em eliminá-lo antes que sua existência dividisse o reino por completo. Ren, sozinho no quarto, olhou para as 3 marcas em seu pescoço. Todas brilhavam suavemente, pulsando em ritmos diferentes, como corações separados tentando puxá-lo para direções opostas. Ele murmurou. Eu não pedi para ser parte desse jogo, mas agora não há como sair. E ao longe, nas torres, as 3 princesas observavam a noite, cada uma planejando o próximo movimento. O grande salão havia sido esvaziado. O som das músicas desaparecera, e os candelabros ainda ardiam, mas agora refletiam apenas silêncio e sombras. Ren caminhava pelos corredores em direção aos aposentos reservados aos servos de alto escalão. O eco dos passos soava mais alto do que deveria. O castelo parecia prender a respiração. Quando fechou a porta de seu quarto, viu algo inesperado sobre a mesa. 3 objetos diferentes deixados lado a lado. Um selo negro de ferro, símbolo de Selene. Uma carta dobrada com o brasão da lua, Liora. Uma pequena flor de lótus dourada, Aurora. Nenhuma palavra, nenhuma instrução. Mas a mensagem era clara. As 3 esperavam que ele fosse até elas. Ren não dormiu naquela noite. A primeira a chamá-lo foi Selene. Ela estava sozinha no salão de armas, com os pés descalços e o vestido de gala agora coberto por um manto escuro. Espadas pendiam das paredes, e o cheiro de metal e vinho dominava o ar.
Eles querem te usar, disse sem rodeios. Mas eu não vou permitir que ninguém te toque, nem mesmo elas. Rand sentiu o peso da afirmação. Por quê? Selene o fitou por um instante. Porque você é meu. E porque... Ela hesitou apenas por um segundo. Você me diverte mais do que qualquer vampiro neste castelo. Antes que ele respondesse, Selene se aproximou e sussurrou. Cuidado com quem te observa quando você acha que está sozinho. Pouco depois, Liora o convocou. Ele subiu os degraus da torre e a encontrou diante de uma mesa repleta de mapas e pergaminhos. Não havia vinho, não havia música, apenas racionalidade. Você mudou mais do que percebe, disse Liora sem olhar para ele. Hoje, nobres discutem se você será útil ou perigoso demais para continuar vivo. Ren permaneceu em silêncio. Liora então o encarou diretamente. Não confunda admiração com proteção. Selene age por impulso, Aurora age por emoção. Eu ajo para vencer. Ela deslizou uma carta até ele. Nesta missão, se tentar escolher um lado, morre. Ren perguntou em voz baixa. E se eu não escolher nenhum? Então talvez sobreviva. Por fim, Aurora. Ele a encontrou no jardim, sentada sobre a grama úmida, ao lado do lago espelhado. A lua refletia na superfície como prata quebrada. Aurora mergulhava os pés descalços na água fria. Eles estão com medo de você, Ren, disse ela, sem se virar. Não pela força, mas pelo que você representa. Ren sentou ao lado sem tocar a água. E o que eu represento? Aurora sorriu com tristeza. Escolha, desejo, divisão. 3 coisas que derrubaram reinos muito antes de espadas e coroas. Ela virou o rosto para ele. Pela primeira vez não havia ironia, nem provocação em seu olhar. Apenas sinceridade. Se quiser viver, não confie em nenhuma de nós, nem mesmo em mim. Quando Ren voltou ao quarto, a madrugada estava perto do fim. Ele se olhou no espelho. As 3 marcas em seu pescoço brilhavam fracamente. A chama de Selene, a lua de Liora, a luz dourada de Aurora. 3 promessas diferentes, 3 perigos diferentes e nenhuma saída. Ele respirou fundo. Eu não serei arma de ninguém, mas também não serei vítima. Do lado de fora, no topo das 3 torres, Selene, Liora e Aurora olhavam para a mesma lua. Nenhuma falava, mas todas sabiam. Algo começara a mudar, e Ren não era mais apenas um servo. Ainda antes do amanhecer, Ren recebeu a ordem final. Partiria naquela mesma noite. Nenhum servo comum o acompanharia. Em vez disso, 3 vampiros de confiança, um de cada facção, o escoltariam. Um símbolo de equilíbrio ou de vigilância. No portão norte do castelo, as 3 princesas já o aguardavam. Selene mantinha os braços cruzados. Vai levar minhas ordens aos generais de fronteira. Se alguém duvidar, mostre meu selo. Se ousarem te impedir, mencione que eu virei pessoalmente. Liora entregou-lhe um cilindro de metal negro contendo pergaminhos selados. Apenas os generais com o símbolo lunar poderão abrir. Se cair em mãos erradas, destrua. Aurora, em silêncio, colocou em sua mão uma pequena moeda dourada com a flor de lótus gravada. Se duvidarem de você, apenas mostre isso. Nenhum vampiro do leste ousará tocar em alguém que carrega este símbolo. Ren respirou fundo. Atrás de si, a floresta noturna. À frente, a estrada para a Fortaleza de Ébano. Sem dizer adeus, ele subiu na carruagem. As portas do castelo se fecharam atrás dele. As primeiras horas da viagem foram silenciosas. Florestas se estendiam por quilômetros, cobertas por neblina. Casas abandonadas, cruzes antigas enterradas no chão seco, estátuas quebradas de vampiros esquecidos. Tudo parecia observar. Os guardas que o acompanhavam não conversavam. Um pertencia a Selene, olhar duro e mão sempre no cabo da espada. Outro, de Liora, mantinha um diário anotando cada movimento da estrada. O terceiro, de Aurora, observava as constelações como quem lia presságios. Ren só falava quando necessário, mas seus pensamentos não silenciavam. Se fracassar, morro. Se escolher um lado, morro. Se vencer, talvez seja pior que morrer. Ao cair da segunda noite, a comitiva chegou à primeira muralha avançada do território vampírico, a Fortaleza de Cinza e Ferro. Guardas armados observaram Ren com desconfiança. Um deles riu. Um humano? Porta-recado? As princesas ficaram desesperadas a esse ponto, mas quando Ren mostrou o selo de Selene, a risada cessou. Quando mostrou a carta de Liora, os soldados endireitaram a postura. Quando a luz da lua brilhou na flor dourada de Aurora, todos se ajoelharam. O portão principal foi aberto. O general da fortaleza, Lord Albrecht, vampiro de cabelos brancos, cicatriz no rosto, olhar predador, recebeu Ren na sala de guerra. Então, você é o servo que dividiu as 3 herdeiras, disse sem rodeios. Alguns dizem que é uma arma, outros que é o início de uma guerra civil. Ren manteve o rosto firme, entregou as ordens, explicou rotas, reforços e ameaças. Nenhuma palavra a mais, nenhuma a menos. Albrecht o observou com atenção incomum. Você fala como soldado, pensa como estrategista e carrega símbolos de rainhas. O que você é, afinal? Ren demorou a responder. Apenas alguém que não quer morrer. O general sorriu pela primeira vez.
Às vezes, é assim que os mais perigosos começam. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Ao cruzarem o portão da segunda muralha, Ren viu pela primeira vez humanos livres, não servos, camponeses, famílias inteiras vivendo em vilas protegidas sob o domínio vampírico. Crianças corriam atrás de carruagens, mulheres pregavam tecidos vermelhos nas portas para afastar espíritos. Homens carregavam lenha e reverenciavam os soldados. Um dos guardas comentou: "Eles preferem o domínio vampírico ao dos reinos humanos. Aqui, pelo menos, estão vivos." Ren ficou em silêncio. Suas certezas começaram a rachar. Enquanto isso, no castelo, Selene treinava em silêncio nas arenas. Liora reorganizava mapas no salão lunar. Aurora deixava flores no lago. Nenhuma sorria. Todas sentiam. Ren, agora longe, já não era mais apenas posse. Era risco. Era símbolo. Era escolha. E o mundo vampírico começava a perceber. A manhã seguinte, na fortaleza de cinza e ferro, não trouxe sol. Trouxe névoa espessa e o som distante de sinos de alerta. Ren e o general Albrecht estavam verificando mapas na sala de comando quando um batedor entrou às pressas. "Senhor, vilas ao sul foram atacadas, não por humanos. Não por rebeldes vampiros, mas por criaturas da névoa." Albrecht parou por um instante. Seu olhar, que raramente mudava, escureceu. "Nevoídeos?" perguntou. O batedor assentiu. Essas criaturas eram contos antigos, seres que não pertenciam nem ao mundo humano, nem ao vampírico. Formados de bruma e ossos famintos por sangue. Qualquer sangue. Ren observou os rostos dos soldados mudarem. Nem medo. Era algo mais frio. Memória. "Quero homens preparados em 10 minutos", ordenou Albrecht. E você, humano, desviou seu olhar para Ren. "Vem comigo." A estrada de terra levou a comitiva até a primeira vila. O cheiro chegou antes da visão. Ferro, fumaça, carne queimada. Quando os portões se abriram, Ren viu corpos de humanos e vampiros caídos lado a lado, como se a natureza tivesse apagado as diferenças entre presa e predador. As casas estavam destruídas, portas arrombadas, sangue espalhado em trilhas irregulares. E no centro, marcas no chão, como garras arrastando algo pesado. Um som baixíssimo, quase um sussurro, se ergueu da neblina. Ren sentiu a nuca arrepiar. O som veio de dentro da névoa. Algo os observava. "Espadas erguidas", murmurou Albrecht, sem elevar a voz. A névoa se moveu, ganhou forma, criaturas pálidas, alongadas, olhos vazios como vidro rachado, ossos que não seguiam formas humanas, bocas rasgadas no lugar errado do rosto. Se arrastavam até correrem. O primeiro deles saltou. Ren nem pensou, apenas reagiu. A espada de Selene saiu da bainha, reflexo puro. A lâmina atravessou a carne fria da criatura. Nenhum sangue saiu, só vento e pó, mas outras vieram. Os soldados avançaram. Albrecht lutava como uma tempestade. Cada golpe, certeiro. Mas mesmo para vampiros, aquelas coisas eram diferentes. Elas não morriam. Se partiam, voltavam a se juntar. "Mira na espinha!" gritou Albrecht. "Corte a espinha e rasgue o torso!" Ren seguiu o comando. A lâmina entrou no ponto exato. A criatura parou e desmanchou em fumaça, como se nunca tivesse existido. Foi quando ele viu uma garota humana, caída ao lado de um poço, respirando fraco. Uma daquelas criaturas se arrastava para ela. Ren correu e, antes que pensasse em consequências, deixou cair a espada e segurou a criatura com as próprias mãos, impedindo-a de se aproximar. Ela era fria como gelo, ossuda como um corpo sem carne. Suas mandíbulas se abriram para mordê-lo, mas Albrecht apareceu atrás e a atravessou com uma lança. A menina tossiu, sangue nos lábios. Olhou para Ren como se ele fosse algo impossível. "Você é humano?" Ren não respondeu. Apenas a carregou para longe dos corpos enquanto criaturas sumiam na neblina destruída. Horas depois, a vila havia sido parcialmente limpa. Corpos cobertos, crianças abraçando mães, vampiros e humanos trabalhando lado a lado em silêncio. General Albrecht se aproximou de Ren. "Agora você entende", disse ele. "Aqui fora, não importa se é humano, vampiro ou servo das 3 princesas. Essas coisas não se importam com sangue nobre. Só querem carne quente." Ren olhou para sua própria espada. Sua mão tremia, mas não de medo, de consciência. "E isso", continuou Albrecht, "é algo que as princesas esqueceram. Seus jogos, seus banquetes, tudo isso desmorona quando a névoa se levanta." Ren disse apenas, "Isso vai acontecer de novo." "Vai", respondeu Albrecht. "E quando acontecer, quem você vai proteger?" Ren não respondeu. De volta ao castelo, uma coruja mensageira pousou na torre de Selene. Ela quebrou o selo, leu as primeiras linhas e parou. Seus olhos ficaram mais escuros. O bilhete dizia apenas: "Primeiro combate, ele lutou, não hesitou, e foi humano." Albrecht. Selene fechou os olhos, sussurrando para si mesma. Então, o sangue dele ainda sente.
E a noite no castelo pareceu ficar mais silenciosa do que nunca. A carruagem cruzou os portões do Castelo Carmesim quando a lua já estava alta. As rodas chiaram pelo pátio de pedra molhada, e o som ecoou nas paredes como se o castelo reconhecesse quem voltava. Ren desceu com passos firmes, mas o corpo exausto denunciava cada noite fora dali. Trabalhadores noturnos pararam, guardas sussurraram. Ninguém ousava se aproximar, mas todos observavam. Um servo mais jovem, assustado, anunciou: "As princesas o aguardam, na galeria interna." Ren caminhou. Os corredores que antes pareciam frios agora pareciam atentos. As paredes, as janelas, os quadros, tudo parecia acompanhá-lo. Quando as portas de madeira escura se abriram, as três estavam ali. Selene, encostada em uma pilastra de pedra, braços cruzados. Liora, sentada diante de uma mesa repleta de mapas, sem levantar a cabeça. Aurora, parada diante do vitral, o reflexo da lua iluminando seus cabelos. Selene foi a primeira a falar. "Você sangrou." A voz não tinha pena, tinha constatação. "Mas voltou vivo. Isso é o suficiente." Por enquanto. Ren ficou em silêncio. Liora ergueu os olhos do mapa. Aquela calma dela era diferente, como água parada em lago profundo. "Relate. Tudo, sem floreios, sem cortes", e ele relatou. Falou da vila destruída, das criaturas de neblina, das crianças humanas salvando vampiros feridos, do general Albrecht. Da pergunta que ele fez: "Quando a névoa voltar, quem você vai proteger?" Nenhuma das três o interrompeu. Quando ele terminou, o silêncio permaneceu, denso. Vivo, Aurora quebrou por primeiro. "Você matou. Não era acusação, era apenas verdade." Ren assentiu uma única vez. Selene deu um passo à frente. "E agora entende, aqui fora, ou você mata, ou você é carne." Liora, com a pena entre os dedos, murmurou: "Você percebeu? A fronteira entre humano e vampiro não é sangue, é escolha." Ren encarou as três. "Então respondam vocês." A voz não tremeu. "O que vocês protegem? Seu povo ou seu poder?" Aquela pergunta não era permitida ali. Nenhum servo jamais teria ousado. Selene estreitou os olhos, não de raiva, mas de surpresa. Liora parou de escrever. Aurora sorriu, não com doçura, com melancolia. "Você voltou diferente", disse Aurora. "O castelo te recebeu como servo." "Mas o mundo lá fora", devolveu um homem. Selene caminhou até ele, parou a poucos passos. "Nunca mais fale assim diante de qualquer vampiro que não sejamos nós. Eles te matariam por menos." Ren não recuou, e Selene percebeu. Liora fechou o mapa. "A partir de hoje você não é mais apenas servo. Também não é comandante, nem conselheiro. Você é uma variável que ninguém calculou." Aurora murmurou como se falasse para a lua. "E variáveis, mudam todo o resultado." Naquela noite, Ren não voltou aos dormitórios dos servos. Foi levado a um quarto próprio, estreito, mas com janela voltada para a floresta. Não era um prêmio, era vigilância. Ele sentou-se na cama, a espada ao lado, e observou a lua. Pela primeira vez desde que chegou, sentiu saudade do barulho das ruas da terra. Mas também sentiu outra coisa. Se voltasse, não seria mais o mesmo. Na Torre Oeste, Selene afiava-lhe a espada. Na Torre Norte, Liora reescrevia estratégias. Nos jardins, Aurora deixava uma pétala cair no lago. Todas pensavam a mesma coisa. Ren voltou vivo, mas Ren não voltou igual. E o castelo também não. Ren acordou antes do nascer da lua. Não havia sol ali, apenas uma pequena fresta de luz azulada atravessando as vidraças do quarto novo. Menor que os aposentos nobres, maior que os dos servos. Um meio termo. Como sua própria existência naquele lugar. Ele se levantou. A mão foi instintivamente até o pescoço. As três marcas ainda estavam ali, mas naquela noite, silenciadas, sem ardor, sem pulsar, como se aguardassem. No corredor principal, poucas tochas acesas. O castelo dormia, mas uma sensação incômoda acompanhava cada passo. Ao virar a curva da escadaria norte, encontrou Liora, sozinha. Ela não vestia trajes de corte nem carregava conselheiros, apenas um livro fechado nas mãos. "Acordado cedo", ela murmurou. "Ou nunca dormi", Ren respondeu. Liora observou atentamente o rosto dele. Houve movimentação esta madrugada. Alguém entrou no setor de registros antigos. Pegou documentos que tratam de servos com marcas múltiplas. Ren permaneceu imóvel. Liora continuou. "Isso aconteceu uma única vez, há mais de 300 anos. Um humano marcado por duas princesas foi envenenado antes de completar 3 meses no castelo." Ren apertou os punhos. "Você está dizendo que vão tentar me matar." "Estou dizendo que já começaram a discutir como", respondeu ela sem suavizar as palavras, "e que a primeira tentativa raramente é anunciada." Mais tarde, no salão de treino vazio, Selene o esperava. Ela estava sem capa, sem coroa, sem postura real, apenas arriada sobre a espada como alguém que passou a noite inteira em vigília. "Lutaria?", perguntou ela.
Ren pegou a espada. Selene avançou. A lâmina cortou o ar e o metal encontrou metal. Nenhuma palavra. Apenas o som seco de aço e respiração. Selene foi a primeira a parar. Achei que voltaria quebrado, ela disse. Mas voltou mais perigoso. Ren não respondeu. Ela caminhou até ele, olhos faiscando. Fique atento. Alguns nobres estão tentando reunir provas para declarar que você é uma ameaça ao trono. E você? Ren perguntou. Acha o quê? Selene chegou tão perto que ele sentiu o calor do corpo dela. Acho que se quiserem tocar em você, vão ter que passar por mim. Ela saiu, sem esperar agradecimento. No mesmo dia, nas bibliotecas inferiores, Aurora o encontrou. Estava sentada no chão de pedra, entre pergaminhos empoeirados, folhas soltas e velas quase apagando. Você sente? Ela perguntou. O quê? Aurora virou-se, olhos dourados refletindo a chama das velas. O castelo. Ele muda quando alguém destinado a morrer decide continuar vivo. Ren se abaixou ao lado dela. Sobre a mesa baixa, 3 palavras escritas em tinta vermelha num velho documento. Trisarcus Servum. Ele leu. Servo das 3 coroas. Aurora assentiu. Isso já aconteceu antes. Todos morreram. Alguns foram envenenados. Outros arrancaram o próprio coração. Ren franziu o senho. Por quê? Ela olhou diretamente para ele. Porque o castelo não aceita peças que não pertencem a um único dono. Ren encarou o nada por alguns segundos. Mas eu não pertenço a ninguém. Aurora sorriu. Não com alegria, mas com algo parecido à tristeza. É isso que mais assusta. Naquela noite, enquanto as 3 princesas se reuniam sozinhas em uma sala, sem servos, sem conselheiros, alguém observava de longe, escondido atrás da estátua de um antigo rei vampiro, um servo. Olhos pálidos, marca de outra linhagem. Ele levou um bilhete para as catacumbas do castelo, entregando-o a alguém cujo rosto Ren ainda não conhecia. Ele retornou vivo, mas se continuar respirando, as 3 deixarão de ser 3. E abaixo um selo destruído, de uma casa vampírica que todos acreditavam estar extinta. Nos corredores inferiores do castelo, onde as tochas queimam com luz azulada e o silêncio é mais pesado que o ar, Ren caminhava sozinho com uma pilha de documentos trazidos da fronteira. Ele não percebeu que alguém o seguia. Na curva estreita entre a galeria e a escadaria lateral, algo sibilou. Um assovio curto, cortante. Ren virou o rosto por instinto, uma flecha. Ele não teve tempo de pensar. Apenas ergueu a espada, ainda na bainha. O golpe atravessou o ar e a flecha ricocheteou contra a parede, fincando-se em uma tapeçaria antiga. Uma segunda flecha veio logo depois, mirando o pescoço. Ele se abaixou. Silêncio. Não era uma tentativa de assustá-lo. Era para matar. Ren não atacou. Apenas ouviu, observou. Contou os segundos entre os passos escondidos no corredor. Primeiro, passos leves. Depois, nada. Até que uma mão o puxou com força. Ele foi arrastado para trás de uma coluna de pedra. Uma lâmina apareceu em sua frente. Não se mova, sussurrou Selene. Ela largou a espada de lado, desceu a mão até a flecha cravada na tapeçaria e a girou nos dedos. Ponta envenenada, murmurou, analisando o brilho verde escuro no metal. Lenta, silenciosa, mata sem deixar cheiro no sangue. Ren respirava pesado. Isso veio de um dos clãs? Perguntou ele. Selene não respondeu imediatamente. Passou o polegar na ponta da flecha, observou a toxina. Não de um clã oficial, de alguém que quer apagar você sem declarar guerra a nenhuma de nós. Ren apertou a mandíbula. E você vai dizer às outras? Selene olhou para ele e pela primeira vez, seus olhos não tinham arrogância. Tinham cálculo. Não. Ela soltou a flecha de volta à parede. Porque se Liora descobrir, vai transformar isso em argumento político. E se Aurora souber, vai tentar proteger você com o coração. E você? Ren perguntou. O que vai fazer? Selene se aproximou. Vou caçar quem ousou atacar aquilo que é meu. Antes que Ren pudesse responder, passos ecoaram. Liora apareceu na escadaria, acompanhada de 2 guardas. Houve movimentação de magia nesta ala, disse ela sem surpresa. Já sei o que aconteceu. Selene virou-se para ela, irritada. Não interfira nisso. Liora ignorou a provocação, caminhou até a flecha, olhou-a com calma. Envenenada com Afteu. Veneno de origem humana. Proibido entre vampiros. Resultado: se o veneno não mata, a marca de sangue rejeita o corpo. Aurora chegou pouco depois, silenciosa, descalça, como sempre. Seus olhos dourados passaram de Selene para Ren. Não perguntou, apenas entendeu. Isso é só o começo, disse ela. Agora que provaram que ele pode matar monstros, querem provar que pode morrer como homem. Naquela noite, os 3 símbolos no pescoço de Ren queimaram pela primeira vez desde a missão. Não como dor, mas como aviso. Ele não dormiu. Selene enviou guardas secretos para vigiar as rotas internas. Liora trancou os registros antigos em sua torre de estudos. Aurora plantou novas flores no jardim e espalhou sal em torno de sua ala inteira. Proteção contra a magia proibida. No subsolo do castelo, em uma sala iluminada apenas por velas azuis, 3 figuras encapuzadas se reuniam. Sobre a mesa, a mesma flecha, limpa, sem veneno. A primeira falhou, disse uma voz.
Não importa, respondeu outra. Ele precisa morrer antes que alguma delas o escolha oficialmente. E se ele for mais rápido que nós? A voz final, sussurrada, quase inexistente, respondeu. Então faremos o que fizemos com o último servo marcado. Arrancamos o coração antes que ele se torne rei sem coroa. A vela apagou. O castelo mergulhou em novo silêncio. Um silêncio à espera da próxima lâmina. Os corredores do Castelo Carmesim haviam ficado silenciosos demais após a tentativa de assassinato. Guardas dobrados, portas trancadas, servos andavam cabisbaixos. Algo ali respirava tensão. Ren dormiu pouco. Cada estalar de madeira ou sussurro do vento fazia sua mão deslizar até a espada. Quando finalmente se levantou, percebeu. Não era mais visto como servo. Era visto como risco. Naquela manhã silenciosa, Liora o chamou para a torre de registros. Sobre a mesa, pergaminhos foram abertos, antigos e amarelados. Ela falou sem olhar para ele. Esta noite encontrei arquivos de 3 séculos atrás. Casos de servos marcados por mais de uma princesa. Todos mortos antes de completarem 100 dias. Envenenados, desaparecidos ou executados por ordem divina. Ren permaneceu calado. Liora deslizou um documento até ele. No topo, escrito em tinta já desbotada, Caso 02, humano vindo de outro mundo, inteligência acima do normal, utilizado como conselheiro. Traiu. Foi eliminado. Ren franziu o olhar. Vindo de outro mundo, como eu. Exatamente como você, disse Liora. Só que ele existiu, e foi apagado da memória do reino. Ninguém fala sobre isso. Nem Selene, nem Aurora, nem os antigos reis. Ren tocou o papel, e viu. Havia um desenho rudimentar de uma marca no pescoço, parecida com a sua, e um nome parcialmente rasgado. Ren... Ele congelou. Ren... murmurou. O nome é igual ao meu? Liora o observou. Não sei se foi coincidência... ou se alguém quis que fosse assim. Antes que ele respondesse, uma batida leve ecoou na porta. Um servo entrou. Roupa simples, olhos pálidos, parecia comum. Até falar. Mestre Akiyama. Ren sentiu o corpo gelar. Mestre. Ninguém o chamava assim. Você... acabou de me chamar de quê? Perguntou Ren. O servo inclinou a cabeça. Como chamavam você antes de morrer? No mundo dos humanos, no canteiro de obras, quando salvou aquele rapaz. Ren se levantou imediatamente. Como você sabe disso? O servo olhou diretamente em seus olhos. Porque nem tudo que morre permanece enterrado. Alguns nomes são escolhidos, outros são repetidos. Liora deu meio passo à frente. Quem é você? De que clã veio? O servo sorriu de leve. De clã nenhum, minha senhora. Vim do mesmo lugar que ele. Só que eu cheguei antes. O servo saiu antes que fosse detido. Sumiu nos corredores como se o castelo o engolisse. Ren ficou parado. Liora apertava a pena entre os dedos. Isso muda tudo, ela disse. Não, Ren respondeu. Só prova que o castelo está mentindo desde o início. À noite, Selene exigiu vê-lo. Ele entrou em seus aposentos. A luz era baixa, a lareira crepitava. Selene estava em pé, braços cruzados, olhar firme. Disseram que alguém te chamou de mestre e que falou da sua vida na Terra. Ren confirmou com um simples aceno. Selene apertou os dentes. Ren, antes de continuar, me diga uma coisa. Ela se aproximou. A mão tocou o peito dele, bem sobre a marca do sangue. Você é ele... reencarnado? Sussurrou. Ou é a mesma pessoa voltando? Ren respondeu com a verdade mais honesta que tinha. Eu não sei. Selene respirou fundo. Então descubra. Antes que alguém decida por você. Aurora o encontrou mais tarde nos jardins noturnos. Ela se sentou ao lado dele, olhando o reflexo da lua na água. Eles estão certos, disse ela. As coisas estão se repetindo. Alguém quer que a história aconteça igual. Ren apertou o punho. E você? Aurora virou o rosto, olhos dourados, fixos nele. Eu não decidi se quero que você viva ou que desapareça antes que doa. Ren ficou em silêncio. Aurora completou. Mas sei de uma coisa. A voz suave, sem sorrisos. Pela primeira vez, eu temo não por mim, mas por sentir algo que não sei controlar. E assim, naquela noite, 3 princesas não dormiram. Selene afiava a espada. Liora reescrevia a história escondida. Aurora assistia o lago sem piscar. Nos corredores, ninguém falava em voz alta, mas todos sabiam. Se a história estava se repetindo, logo alguém sangraria para que a verdade emergisse. O castelo estava mais silencioso do que o habitual. Não era paz, era espera. Ren foi convocado ao Salão Lunar. Não era comum as 3 princesas chamarem-no juntas. Quando entrou, viu-as dispostas como peças de um jogo que ele ainda não entendia por completo. Selene de pé, recostada na mesa. Liora sentada, mas com o corpo levemente inclinado para a frente. Aurora, ao fundo, encostada no vitral, braços cruzados. Liora falou primeiro. Mentiram para nós. O caso dos servos marcados foi ocultado por ordem do antigo Conselho Real. Alguém dentro do castelo manteve os registros e agora está entregando informações a outros clãs. Selene jogou algo sobre a mesa. Era a flecha envenenada do ataque.
E alguém aqui dentro quer ele morto antes que descubramos por quê. Ren manteve-se calado. Liora abriu um pergaminho. Observamos rotas de circulação, guardas deslocados, servos ausentes dos dormitórios e uma ligação estranha com as catacumbas do castelo. Onde ficam os túmulos dos reis antigos? Completou Selene. A Aurora, sem tirar os olhos de Ren, murmurou. E lá, o nome dele já foi escrito antes. Ren respirou fundo. Então vamos até lá. Selene franziu o senho. Você não. Ele tem razão, disse Liora. Se alguém lá embaixo está reproduzindo a história, precisa ver o rosto dele. Nenhuma das três gostava da ideia. Todas sabiam que havia risco, mas pela primeira vez concordaram. Meia-noite. As portas de ferro que levavam às catacumbas foram abertas. Um vento frio escapou de dentro, trazendo cheiro de pedra úmida e velas apagadas. Tochas foram acesas com fogo azul. Os corredores subterrâneos eram estreitos, cobertos de símbolos antigos esculpidos por vampiros há séculos. Lá embaixo, o som não voltava. As batidas do coração pareciam mais altas. E Ren teve a nítida sensação de que aquelas paredes reconheciam sua presença. Chegaram a uma porta selada por correntes. Na madeira escura havia uma inscrição em língua vampírica arcaica. Tris Sarcus Servum. Servo das Três Coroas. A Aurora tocou a madeira. Essa porta foi fechada há 300 anos, no mesmo ano do último caso. Liora entregou a Ren uma pequena chave de prata. Foi encontrada entre os arquivos apagados, pertencia ao servo anterior. Ren hesitou. Depois, girou a chave. A fechadura se abriu com um som baixo e antigo. Lá dentro, não havia urna, nem tumba. Apenas um espelho, enorme, manchado, e um nome riscado na moldura. Ren se aproximou, olhou para o vidro. Por um instante, não viu a si mesmo. Viu outra pessoa. Seu rosto, mas mais velho, pálido, com olhos queimados pelo tempo. Atrás desse reflexo, viu as três princesas. Não como eram agora, mas menores, mais jovens, chorando sangue. Ele recuou um passo. O reflexo desapareceu. Selene sussurrou. O que você viu? Ren não respondeu. Liora viu o nervosismo em sua mão. O espelho mostra o servo anterior. E então percebeu. E ele tinha o mesmo rosto. Ren respirava devagar. A Aurora deu um passo à frente. Isso significa... Foi interrompida. Um ruído seco. Algo se moveu atrás deles. O servo misterioso estava na porta. Capuz caído, olhos cinza, agora brilhando em vermelho fraco. Eu disse, sua voz era calma, quase suave, que alguns nomes não morrem. Eles voltam, até terminarem o que começaram. Ele olhou para Ren. Você não é o primeiro. Levantou a lâmina oculta sob a capa. Mas pode ser o último. Selene sacou a espada. Liora ergueu uma runa de fogo. Aurora puxou Ren para trás, mas o servo sorriu. Não adianta, vocês três nunca concordam em nada. E é por isso, ele ergue a lâmina em direção a Ren. Optou que ele vai morrer de novo. E as três marcas no pescoço de Ren arderam ao mesmo tempo. Acabou, galerinha, nosso Protinha com suas vampiras. Rapaz do céu, esse deu bastante trabalho, mas galera, são obrinhas próprias. E o YouTube não tá entregando. Quem puder, comenta, deixa o like e se inscreva. Também hypa o vídeo, isso ajuda demais. Até mais, galera. Se batermos a meta, lanço a parte 2. Até mais e fui!